Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A aula de hoje é sobre o primeiro reinado. Esse primeiro reinado acontece logo em seguida após a independência do Brasil, que foi um período onde o Dom Pedro I ele foi o imperador daqui do Brasil e ele permaneceu no poder durante 1822 até 1831. Foi um período bastante conturbado da nossa história, até porque existiam províncias que eram comandadas por tropas portuguesas que não aceitavam a independência do Brasil, além de oposições políticas internas. Então, logo em 1823, nós temos uma convocação de uma Assembleia responsável por elaborar uma Constituição. O que seria uma Constituição? A Constituição é um conjunto de leis que rege um país, né? Então, ela era composta por ricos proprietários de terras e grandes comerciantes e não tinha nenhuma representação da população, né? Uma representação do povo mais pobre, mais carente, não tinha. Durante a elaboração dessa Constituição, nós temos um fator marcante que era a política, os políticos que queriam limitar os poderes do imperador. E claro que ele não concordou com essa situação. Logo, de imediato, ele desfez toda essa Assembleia, né, e solicitou que fosse elaborado uma nova Constituição a partir de pessoas da própria confiança dele, né? Pessoas que iriam obedecer às suas ordens, iriam moldar essa Constituição de acordo com as necessidades, as vontades desse imperador. A Constituição ficou pronta em 1824 e foi imposta à população. Nós temos aí dois termos bastante interessantes para se debater, que é a Constituição outorgada, né, e a Constituição promulgada. O que seria uma e outra? A gente pode dizer que uma Constituição outorgada seria uma Constituição imposta por uma pessoa, né? E a promulgada seria quando existe um debate, né, entre vários representantes da população. A Constituição de 1824 ela estabelecia o seguinte: a monarquia hereditária como sistema de governo, né, que é uma monarquia que passa de pai para filho, que nas eleições só poderiam votar homens livres com renda determinada, excluindo os votos de mulheres, homens livres e pobres e os escravos. O voto era aberto, que não é o que é hoje em dia, que é o voto secreto, por exemplo. E existiam 4 poderes, diferente de hoje, que hoje existem 3. Os 4 poderes eram o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O executivo ele era exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo exercido pelos deputados e senadores, o judiciário formado pelos juízes escolhidos pelo imperador, e o moderador era exercido pelo imperador, que controlava todos os outros poderes. A existência desse poder moderador ele gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do próprio imperador. Então, devido a essas situações, a população brasileira ela ficou bastante insatisfeita com tudo que estava acontecendo. Então, como reação do público brasileiro, a gente pode iniciar aí uma série de revoltas, né? Uma muito marcante foi a Confederação do Equador, que foi iniciada em Pernambuco. Mas logo ela foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque muitas das províncias elas se situavam próximas à linha do Equador, né? Então isso foi como uma base para esse nome. Os objetivos da revolta podemos citar convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de nomes importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade, por exemplo. Em 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Por exemplo, o Frei Caneca ele foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante da recusa dos carrascos de executar a ordem, já que ele
já que se tratava de uma pessoa religiosa. O Frei Caneca ele ficou conhecido na nossa história como um símbolo, né, de ideal de liberdade, por exemplo. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo que o imperador ele propusia era cada vez maior e Dom Pedro I resolveu abdicar, né? No caso, ele renunciou, né? No dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que futuramente ficou lembrado na história como Dom Pedro II. Só que o problema é que o seu filho ele tinha apenas 5 anos de idade, né, e ficou sob a responsabilidade de José Bonifácio até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes, né, foi a famosa época do Brasil governada por regentes. E assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I também renunciou à coroa de Portugal, logo em seguida, e entregou para sua filha Dona Maria da Glória. Uma curiosidade também que a gente pode citar aqui nessa história toda é o nome de batismo de Dom Pedro I, que ele é muito, muito pequenininho. Olha só como é que é. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Olha, esse nome chega a cansa. Mas é isso, estamos chegando ao fim de mais uma aula e nos vemos com a próxima sobre o período regencial do Brasil, né? Que foi justamente o período em qual o Dom Pedro II ele ainda era muito novo, né? Que era ainda chamado de Pedro de Alcântara. Ele não tinha idade suficiente para governar o Brasil, já que ele só tinha apenas 5 anos de idade. Então é isso, pessoal. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.